Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística 2026, Rio de Janeiro. Nós do Roda estivemos lá. Pessoal, o vlog que eu prometi, assim, eu não consegui chegar na altura do sarrafo do Júnior, né? Mas a gente vai entregar alguma coisa aí também, tá? Só dar um pouquinho mais de tempo aí que a gente pegou resfriado. E a voz tá um pouquinho rouca. Mas muita coisa para comentar hoje. Retorno da Rebeca, né? Nessa competição, deu o que falar. Sofia Weisberg, Thaís Fidelis, Gabi Bolsas. Roda a vinheta, não, porque a gente está ansioso hoje. Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Campeonato Pan-Americano de Ginástica no Rio. Rebeca voltou. Sofia Weisberg aí. O Brasil classificou nas duas categorias do Campeonato Mundial, tanto no feminino quanto no masculino. Nós tivemos um resultado muito positivo no feminino, ao meu ver, uma prata por equipes. Imaginei que talvez fosse um bronze, né? Mas tivemos o Brasil classificado nas duas categorias e também no juvenil, duas medalhas de bronze por equipes. Pessoal, boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Animados a falar sobre o PAN? E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer hora que você estiver escutando o podcast. Faz bastante tempo que a gente não se junta aqui também, deu uma atrasada nesse episódio do PAN, mas sempre estamos entregando aqui mais cedo ou mais tarde. Como o Renan comentou, deu uma atrasadinha também nos vlogs do PAN, mas qualquer momento vai sair aí também. E eu gostei muito da competição, cara. Eu acompanhei desde da TV, porque estava bastante longe da competição, e, tipo assim, eu achei que foi uma competição muito bonita para assistir desde a TV, sabe? Eu acho que a forma como a CBG conduz as competições dela, é, cara, é muito bom, sabe? A organização, a filmagem, o enquadramento, a direção de câmeras, sabe? A narração. Eu acho que, cara, os caras arrasaram real mesmo, sabe? Tipo assim, a arena tava lindíssima, o pessoal todo ali, o brasileiro gritando, eu acho que ajudou muito também para a imagem da competição, sabe? Você pega as imagens do Pan-Americano dos anos anteriores, tipo assim, bem vazio, tinha assim meia dúzia de pessoas sentadas ali na arquibancada, mas no Brasil tava lotado em quase todos os dias, sabe? Então eu achei que foi uma competição muito bonita, muito rica, sabe, de gente. Acho que foi muito inspirador para muitas meninas também assistir a Rebeca ali ao vivo. Muitas delas também que conheceram a Rebeca nas Olimpíadas, ver ela competindo muitas vezes pela primeira vez ali, eu acho que deve ser muito legal, sabe, para essas crianças também. Então, no geral, acho que é uma competição bastante bonita. Não sei como que foi aí, lá em pessoa, Renan, se estava tão bonito quanto pelo computador e pela televisão, mas assim, assistindo de casa foi uma competição assim muito bem organizada. Então, meus parabéns aí para a galera que organizou a competição da CBG. Fala pessoal, hoje roda de enfermidades, né? Tá todo mundo meio mal aqui. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu sou do Nordeste, então aqui tá rolando São João e Pan-Americano misturado. Então a gente se atrapalhou aí nas datas, mas estamos de volta e vamos comentar aqui esse Pan que foi um espetáculo. Eu confesso que eu não tinha muitas expectativas sobre a participação do Brasil. Achei que a gente ia beliscar ali no máximo um terceiro lugar no feminino. Masculino, eu realmente estava com muita apreensão sobre o resultado, mas no final das contas deu tudo certo. A gente mandou bem tanto no feminino como no masculino. Conseguimos classificação mundial. Os meninos do juvenil e as meninas também mandaram muito bem. Então, essa competição foi muito especial. A gente tem muita coisa para comentar, então bora lá que o episódio hoje vai ser gigantesco, daquele jeito que vocês gostam. E assim, gente, eu cheguei bem cedinho lá no Rio, né, no dia 17, quando as competições começaram. A primeira subdivisão com os Estados Unidos, Canadá, Argentina, foi às 8h30 da manhã e do Brasil foi só à tarde. Então, foi um dia muito extenso de ginástica. Mas assim, gente, foi muito legal, porque deu para falar com bastante gente. Não só nesse primeiro dia, mas todos os outros também, né? Bastantes entrevistas vindo aí, tá? Com obviamente, os brasileiros que passaram pela competição, mas também com os canadenses, Chelsea Manning, eu consegui conversar com ela dessa vez, o Vale Liu Kim. Eu esperei até o último segundo para falar com aquele homem, mas assim, não quis dar entrevistas.
mas pelo menos eu fiz uma perguntinha ou outra para ele, mas ele não queria falar, então na próxima ele não me escapa mesmo. É, e assim, nesse primeiro dia, assim que a gente chegou, cara, já dei de cara logo com a Lila Richardson, né, dos Estados Unidos, passando na minha frente. Ela que era uma das ginastas que era titular, então naquele momento eu já sabia que a Alessia Rosa, que era a reserva, iria competir. Aí chegou na arena, vimos que a Rezia também não ia terminar de competir a competição. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu com as americanas, né? Estão caindo aos pedaços aqui. E assim, gente, obviamente elas venceram, né? E foram muito bem, com muita dificuldade e tal, mas elas não estavam seu melhor auge, assim, né? E, inclusive, estava comigo também nessa competição o Carl lá do Axel Lips, né? Do Instagram. Ele veio lá dos Estados Unidos para poder fazer essa cobertura com a gente aqui. As entrevistas, foram mais de 30 entrevistas, gente, com gente ó, do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Guatemala. Conversei com a Adriana Bock, com a Michelle Echeverria, falei com a Ana Sofia Porras também, quem lembra dela aí das Olimpíadas do Rio 2016. Hoje ela é juíza e treinadora na Guatemala. Então ela comentou um pouquinho, puxei ela no canto lá para poder responder umas perguntinhas que eu tinha. E foi uma competição muito legal, assim, de acompanhar como um todo, né? Alguns desastres acontecendo, o Canadá foi bem abaixo do esperado. Ali a Mônica Fontaine, coitada, saiu com uma cara de quem comeu e não gostou, sabe? E, enfim, até depois com o ouro da Rebeca, que ela ficou com a prata, ela não gostou muito não, ficou de cara fechada. Mas assim, faz um pano no Canadá então, minha filha, né? Sobre isso, deixa aqui quem manda é a Rebeca Andrade, entendeu? Mas como um todo foi bem legal. Como é que vocês querem fazer a divisão dos comentários hoje? Amigo, antes de a gente dividir os comentários, eu só queria fazer um comentário aqui sobre o Canadá e, tipo assim, se pro Brasil sorrir o Canadá tiver que chorar, cara, eu não tô nem aí, vai ter que voltar pra casa de bico e sem reclamar. Não, ali a Mônica, coitada, ela tava muito. Ela tava com uma cara muito feia, velho. Mas paciência, né? Começando aqui então pelo feminino, né? Que onde a gente tem mais comentários para fazer, foi já passando pelo masculino e pelas categorias de base também. Por equipe, tivemos o ouro dos Estados Unidos da América, com Charlotte Bullock, Claire Pease, Alessia Rosa, Simone Rose e Reza Rivera, com 161,628. Depois vem o Brasil, Rebeca Andrade, Gabriela Bolsas, Thaís Fideli, Júlia Soares e Sofia Weisberg, 157,796. Em terceiro, o Canadá, com Gabrielle Black, Lia Mônica Fontaine, Alissa Guerrier Calista, Lia Reddick e Aurélie Tran, com 156,997. Também quero destacar aqui a Argentina em quarto lugar, Emília Costa, Isabela Rala, Delfina Stocco, Julieta Lucas e Meline Mesropian, com 154,397. É uma pontuação muito competitiva internacionalmente para a Argentina, que busca aí uma classificação para o Mundial do ano que vem, né? Que vai ser o pré-olímpico para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Cara, eu achei muito legal a competição por equipes, sempre é minha competição favorita por equipes, porque dá uma emoção maior, sabe? Você tem que esperar a última menina sair do último aparelho, para você ver realmente como que vão ficar as coisas. E dessa vez não foi diferente, sabe? Eu acho que o Brasil foi ali lutando em todos os aparelhos, assim, até o final não desistimos e tivemos Rebeca também na equipe, que querendo ou não, isso traz um peso para a equipe que já tira a gente muito para frente na pontuação, sabe? Então eu acho que foi uma competição muito legal, sabe? De assistir ainda mais em casa, as meninas receberam muito carinho, muito amor de todo mundo, todas as companheiras de equipe dela, ainda assisti ela representando o Brasil em casa. Eu acho que teve um peso muito especial para essas meninas, mas principalmente para Bolsas e para Sofia, sabe? Porque são meninas que estão novas representando o Brasil e hoje não, na competição elas sentiram meio que esse calor, sabe, do público, porque geralmente, por exemplo, elas são mandadas para Copas, para competições menores, que geralmente são um pouco mais vaziadas, sabe? Mas estar ali em casa, com todo mundo gritando, sua família inteira ali te assistindo, seus treinadores, todo mundo ali, cara, eu acho que deve ter sido uma experiência imensurável para elas, sabe? Dava para você ver que a
a Sofia e a Gabi Bolsas, elas, por serem as meninas mais novas da equipe, elas são muito conectadas, sabe? Elas são muito próximas e deu para ver, sabe, que uma estava levantando a outra ali. Obviamente que ter a Rebeca Andrade para te levantar numa equipe é outra coisa, mas elas são da mesma idade, sabe? Elas se entendem, ela tem uma sintonia muito legal entre as duas e eu fiquei muito feliz por essa competição por equipes, porque nós ficamos muito, muito, muito apertados com o Canadá durante toda a competição. E por um momento eu falei, vai dar bronze, vai dar quarto lugar, vai dar prata, mas no final a gente levou a prata e, tipo assim, destaque para nossa Thaís Fidelis nessa competição, que teve uma competição, assim, do caralho, desculpa as minhas palavras aqui, galera, mas ela fez uma competição do caralho mesmo, uma menina que tá voltando a competir agora, e cara, ela não tá no full potencial dela ainda, sabe? Eu acho que a Thaís ainda não atingiu o potencial que ela tem, ela tá fazendo as coisas devagar, o que eu acho uma estratégia muito interessante. Ela não está fazendo a dupla ainda em competição, ela está fazendo o que ela pode na trave, a mesma coisa nos outros aparelhos, e ela está fazendo uma coisa que eu acho muito interessante, que vai garantir uma vaga para ela, que a gente vai falar mais tarde sobre isso, que é a consistência. A Thaís está sendo uma menina muito consistente, sabe? Ela pode não ter a série mais forte, mas é uma série que você, sim, você sabe que vai ter aquele 13 ali contado na sua mão na equipe. Então, no geral, acho que foi uma competição muito legal. Eu queria dar destaque também para as meninas da Argentina, que eu acho que foram meninas muito bonitas na competição, que tiveram erros grandes durante a competição, que poderiam ter colocado elas no pódio. Mas, de volta, eu acho que todo mundo tinha mais ou menos o mesmo objetivo ali, que era classificar por equipes. Eu fico com muita pena do Panamá, sabe? Que eles ficaram bem próximos do México de classificar e infelizmente não classificaram. A Hillary Herron também ficou bem com uma cara fechada ali no final da competição. Mas, cara, eu achei uma competição muito legal no geral. Assim, o Brasil realmente me surpreendeu e deixa a gente um pouco mais seguro, sabe? Porque a gente está fazendo um 157, 796 no total, com duas principais, que é a Rebeca e a Júlia, a Thaís, que está voltando agora, e duas meninas novas, sabe? Então isso me dá também muitas esperanças de renovação, porque a gente não pode contar com uma nota da Rebeca no salto para sempre, sabe? A gente tem que também começar a evoluir e mover um pouco as coisas para não só contar com a nota das mesmas pessoas. Então, eu acho que a CBG trazer isso de misturar as meninas e colocar diferentes tipos de montagem dentro da equipe é uma coisa super interessante e, cara, deu certo, sabe? Classificamos para o Mundial e quem sabe no Mundial a gente já não leva uma vaga por equipes olímpica garantido no primeiro ano de Mundial, sabe? Eu concordo total com o que você falou, Júnior, porque se a gente for pegar o histórico do Brasil esse ano, né, a gente passou muito mal pelas Copas do Mundo, então eu tava um pouco apreensivo sobre como o Brasil ia chegar nesse Pan-Americano. A gente sabe que teve um camp ali que aconteceu um pouco antes do PAN, então a equipe técnica estava com todas as meninas, então elas tiveram a oportunidade ali de aperfeiçoar, eles tiveram a oportunidade de montar, ver o melhor cenário, e realmente eu acho que eles conseguiram chegar no melhor resultado possível. Assim, o Brasil chegou com uma aura muito boa, as meninas chegaram muito preparadas, muito confiantes. Você vê pelo semblante delas que elas estavam muito preparadas para fazer o que fizeram, sabe? Eu acho que a volta de Rebeca é um fator muito importante, mas as outras peças também se encaixaram muito bem ali no conjunto todo da equipe, né? A gente viu que Thaís tá voando, ela que já vinha muito bem desde o Troféu Brasil, mostrou que está consistente, e aí eu espero de verdade que ela consiga manter essa crescente até chegar no Mundial, porque eu acho que Thaís é uma peça fundamental hoje na equipe do Brasil, e essa volta dela só abrilhantou ainda mais nessa equipe, sabe? Então eu fiquei muito feliz pelo retorno da Diva, e acho que Júlia também fez o papel dela ali na trave. Acho que é a maior D que ela fez desde o começo da carreira, né? Acho que ela fez um 5 e 7 ali com margem para crescer ainda, que acabou que não contaram a ligação dela. Então, eu acho que as meninas estão no caminho certo. Rebeca nem se fala, né? Voltou muito bem. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, assim, com o trem de pódio dela, porque ela deu um Lopes ali meio capado, mas pelo que ela falou em entrevista depois, esse salto não estava muito bem programado assim para ser executado, né? Foi uma coisa assim de última hora. E como ela é muito aboazuda, ela foi lá, fez e deu certo, mas aparentemente foi um salto que eles começaram a treinar
só algumas semanas atrás, mas mesmo assim ela conseguiu firmar e apresentou e deu tudo certo, né? Foi ouro na final, que a gente vai falar mais pra frente. E para a equipe também fez uma dupla pirueta incrível. É cravadíssima, pontuando 14 e 4 foi, gente? Eu não lembro ao certo. E é isso, assim. Bolsas e Sofia, para mim, foram estrelas da composição da equipe. Bolsas que fez uma paralela que eu confesso que eu não esperava. Achei até que, pela lógica, a Gabi Barbosa deveria competir no lugar dela justamente pela paralela, mas Bolsa foi lá e me surpreendeu. Fez uma paralela excelente, tirou na casa dos 13 e foi muito bom. E Sofia, incrível, né? Acho que quando ela firmar a dupla, que aparentemente ela teve um problema lá no treino de pódio e acabou optando por saltar apenas uma pirueta esticada. Mas deu tudo certo, né, no final. Então, acho que a equipe tá pronta, tá preparada. Foi um excelente sinal de que a gente tem margem aí para crescer, sabe? Que não é só o que a gente vinha apresentando nas Copas do Mundo. Nossa equipe tem margem e a gente vai chegar no Mundial muito bem, sim, eu acredito nisso. Total, Alex. E tipo assim, uma coisa que você comentou aí é do treino da Rebeca do Lopes dela, que foi meio carpado, e a gente sempre fala do bônus da casa, né? E assim, eu posso ser massacrado pelo que eu vou falar agora, mas o Lopes da Rebeca foi um pouquinho bastante carpado, sabe? Tipo assim, ela levou o bônus da casa dessa vez, mas eu não tô reclamando, sabe? Eu adorei que ela levou o bônus da casa, mas aquele Lopes dela foi questionável. Mas como você comentou, Alex, ela voltou a treinar esse segundo salto faz, sei lá, 2 semanas, ela comentou em entrevista. Então, cara, é incrível o poder de recuperação da Rebeca, sabe? Eu acho que, tipo assim, que tem uma questão também que você faz um salto tantas vezes, como foi a questão da dupla da Rebeca, você faz tantas vezes, por tanto tempo aquele salto, que você já precisa de menos tempo para voltar a fazer ele quando você para, sabe? Ainda mais que a Rebeca é uma mulher madura, uma mulher já com mais experiência de ginástica e mais conhecimento do próprio corpo também, eu acho que isso facilita também para ela, sabe? Treinar talvez menos vezes o mesmo salto, fazer um treino um pouco mais, não mais leve nesse sentido, mas que machuque menos o corpo dela, sabe? Que ela possa otimizar o tempo dela dentro do ginásio o máximo possível para não machucar, sabe? Porque, de volta, ela é uma peça fundamental da nossa equipe, é a peça-chave da nossa equipe. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? O dobro de cuidado que a galera já tem que ter o dobro ainda em cima disso, porque, querendo ou não, ela é a chave da equipe, né? E de volta, eu fiquei muito feliz por ver ela fazendo aquela dupla com tanta facilidade. É incrível o poder dessa mulher, gente. Eu fico absurdamente chocado. Sim, amigo, e não só assim pela volta dela, né? Mas eu acho por ela querer, essa vontade que ela tem de continuar, é muito admirável, assim, o trabalho que a Rebeca vem fazendo dentro da seleção. E eu fiquei muito feliz com a volta dela. Sobre a carpa no Lopes, eu acho que é realmente questão de treino. Quanto mais fosse passando o tempo, ela vai conseguir aperfeiçoar e o Cheng vai voltar e vai ser tudo muito bem, como a gente já conhece. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. A amiga, ela já Sobre as prometeu outras. já o Shang, né? Com Ela e o Chico já certeza. prometeram o Shang pro Mundial e, tipo assim, vão botar pra jogo, sem dó nem piedade. Tomara. E sobre as outras equipes, o que eu queria complementar é que os Estados Unidos é uma equipe muito forte, teve muitas baixas, mas a gente sabe que eles têm muitas ginastas boas, então, por mais que eles tenham ficado um pouco desfalcados aqui nesse PAN, eu acho que não vai ser prejudicial para o restante do ano para eles. Acho que eles vão recuperar. É uma perna apenas para a Hasley, assim, porque eu acho que ela tinha potencial de compor uma equipe mundial, acabou se lesionando numa competição menor. E acho que o Renan vai comentar mais para frente que a Claire Pearce também estava sentindo um pouco o tornozelo ali, tava com um inchaço e tudo mais. Então, eu acho que são meninas novas que tinham o potencial de competir ali com as grandes já consolidadas dos Estados Unidos, mas que eu acredito que por uma decisão técnica, de forçar elas agora, elas vão acabar perdendo essa chance, sabe? Acho que o Liu Kim exagerou um pouquinho ali, a gente já sabe que ele tem esse histórico de ser um técnico que puxa mais das meninas, que quer que elas executem mais e mais e mais, e eu acho que ainda não era o momento, até porque era só um PAN, e elas praticamente já estavam certas de se classificar, né? Porque os Estados Unidos é uma equipe muito forte, então acho que ele acabou vacilando ali com elas, principalmente com a Hasley.
E o Canadá é aquilo, né? Uma equipe boa, linear, nem assim, é uma equipe que pra mim nem fede nem cheira, gente. Assim, pode surpreender, mas que tirando ali a Mônica e a uma ou outra ali, sem a Ellie Black, não me brilha os olhos, não. É uma equipe bem xoxa, pra falar a verdade. Sobre o CT, desculpa, peraí. Cara, sobre as americanas. Realmente, teve esse papo aí da Ashley e da Claire, né? Quando a gente chegou lá, falaram que o problema da Hasley teria sido o pé, e por isso ela teria desistido do resto da competição. Mas não foi bem por aí que a gente ficou sabendo, não, né? A gente conversou, eu conversei com o pessoal por ali, e o que a gente ficou sabendo é que a Hasley já estava treinando muito mal durante os treinamentos ali no CT, né? Tava chegando de barriga, um DTY, uma dupla. Então, é por isso que simplificaram para fazer uma pirueta simples. Também a gente ficou sabendo que ela estava, na verdade, com nas costas e não no pé, mas lá no dia da competição ela acabou, se vocês forem olhar no vídeo, né? Ela acabou compensando totalmente em um dos pés. Então, eu acho que são duas coisas aí que acabaram acumulando, né? E a Claire, ela tava com o pé inchadíssimo. Inchado é ótimo, né? Inchadíssimo. Eu estava lá no dia de competição, dava para ver assim no ginásio que estava feio, mas o que a gente percebeu que estava pior ainda. E ainda assim o Liu King colocou ela para fazer Morse, Sylvas, a mesma série de solo, né? Acabou que no final deu certo que ela só com medalha de ouro, mas assim, qual o custo pro corpo dela disso tudo, né? Ano passado, ela também começou com tudo, tanto ela quanto a Hasley, e as duas tiveram a mesma lesão que as tirou do Campeonato Mundial. Foi o pé inchado, luxação no pé, que é justamente o que deu para ver que estava rolando ali com a Claire, entendeu? E a Hasley também ela acabou sentindo o pé. Então, assim, será que vale a pena colocar toda essa dificuldade a essa altura do campeonato, sabe? A gente tem um Mundial vindo aí e tal. E essa é uma crítica que eu tenho até para os Estados Unidos como um todo, sabe? Porque o sistema deles não permite que as ginastas não estejam no seu topo, no seu auge o tempo todo, né? Então, é um pouquinho complicado por conta do sistema deles ali, mas, querendo ou não, internacionalmente elas acabam perdendo grandes oportunidades, né? Com relação à carpa do Chen e da Rebeca aí, né? Do Chen e do Lopes da Rebeca, que a gente já começou a comentar, cara, é aquilo. A gente tá fazendo no Brasil e não foi aquela coisa absurda, sabe? Foi carpado, foi um pouquinho carpado, então assim, dava para poder rebaixar o salto, mas quem ousaria rebaixar o salto da Rebeca Andrade numa arena no Rio de Janeiro lotada? Os... Sério, gente, não tem condição, né? E Cara, a torcida se do todo. Flamengo ia botar fogo naquele estádio se rebaixassem o Lopes da Rebeca. Sem brincadeira, Ia, né? ia. Então, assim, Lia Mônica, meus parabéns pela sua medalha de prata no Campeonato Mundial do ano passado. Mas, e também nessa prata agora, porque não faz sentido você perder para meu unicórnio e ganhar da Rebeca. Entendeu? Não faz sentido nenhum. E é nossa casa, né? Quando eles quiserem inflar as deles, façam lá no Canadá, campeonato. É sobre isso. Muito bom, Renan. E, tipo assim, uma coisa dos Estados Unidos também é que, cara, de volta, é muita matemática, sabe? E a gente ter uma olímpica que está fora do jogo por agora fica interessante pra gente, sabe? Porque eles vão ter que jogar também lá do lado dos Estados Unidos e ver qual que é a menina que vai suprir as notas da Hasley, né? Porque, querendo ou não, se ser o caso de ser uma lesão um pouco mais grave ou dela não poder competir o Mundial, cara, os Estados Unidos vai penar para chegar numa menina com as mesmas notas que ela, sabe? Porque, querendo ou não, não são muitas que têm as mesmas notas que a Hasley. Ela tem umas séries bem difíceis também, que é um marco do Liu King, que a gente conhece, a gente sempre chama ele de carniceiro aqui no podcast, porque ele é muito conhecido em quebrar ginastas por colocar elas fazendo coisas muito difíceis. Então, para a gente fica interessante, sabe? Essas jogadas de ter menos ginastas que somam na nota, para a gente ter meninas que estão avançando. Então, é isso, sabe? O jogo da ginástica, é ver quem aguenta chegar até onde vale ali o momento do vamos ver, né? Porque tem Copa aqui, tem Copa ali, mas na hora do vamos ver mesmo é ali no Mundial, sabe? Que vale a vaga que todo mundo quer, que é a vaga para as Olimpíadas. Então, vence a que chegar ali mais inteira, né? Exato.
E a Hasley, ela participou num camping de treinamento recentemente, e os Estados Unidos fazem transmissão dos campings, né? E ela tava com total dificuldade em tudo, sabe? E assim, ela foi muito inflada, mas muito mesmo. Assim, não tinha como esconder que estavam favorecendo ela em termos de nota, sabe? E a palavra extraoficial que a gente ficou sabendo de lá é que a ordem era para inflar ela mesmo porque ela é a melhor all-arounder que eles têm no momento, entendeu? Então, é aquilo que a gente estava falando antes também, a questão da inflação e tal. E também o fato de que ela é hoje a ginasta mais completa que os Estados Unidos têm, né? O Júnior falou assim de colocar outra no lugar dela. Não tem, né, hoje nenhuma ginasta que consiga pontuar a mesma coisa que a Hasley pontua. Pelo menos não entre essas que estão em atividade agora. Aí pode vir uma Jordan Giles, que pode pontuar mais, talvez até uma Jade Carey, né, que acabou de retornar às competições. Charlize Jones com certeza pontua mais que ela. Então, essas ginastas de agora, a gente pode até nem vê-las no Campeonato Mundial, porque as principais mesmo vão aparecer no US Championships, que vai classificar aí elas para a equipe nacional. A gente vai ver os retornos aí um pouco mais à frente na temporada. O Renan tá fazendo necromancia aqui no podcast e revivendo gente morta, né, Renan? A Charlize Jones, ela tá super viva, tá vivaça. Você não viu o vídeo de treino dela recente, não? Na verdade, eu acho que eu concordo um pouco com o Renan, assim, eu acho que as meninas que vieram pro PAN, acho que se alguma chegar lá, vai ser a Claire Peace, porque as outras não tem espaço nessa equipe, não. Eu ia até falar que a Simone Rose, acho que é uma das ginastas americanas mais sem sortes que existe, porque, coitada, essa menina não tem um dia pra dizer que ela hitou, assim. Até na final de trave, que eu achei que ela ia orar, chegou a menina lá da Argentina, fez a série da vida e tomou o primeiro lugar dela e merecido. Cara, ela saiu mancando do salto no primeiro dia. Foi a hora que eu olhei pro Carl e olhou pra mim e falei assim: agora acabou, não tem nota de corte, de descarte mais. Mas aí ela conseguiu voltar depois, mas ela saiu mancando. Véi, sabe o que eu achei muito legal daqui dos Estados Unidos? Aquela menina Charlie Bullock. Eu achei ela muito, muito, muito fofinha. Eu achei as séries dela muito fluidas, Renan. Tipo assim, a elasticidade que essa menina tem no corpo dela, a plasticidade nos movimentos, a série de UB dela maravilhosa, o solo. Sério, eu tô, assim, extasiado com essa menina, assim, mundinho Charlie Bullock Brasil, agora, porque achei ela super, super fofa. E aparentemente ela é bem novinha também. Ela tem cara de ser, tipo assim, bem criança entrando pro adulto agora. E achei ela, assim, um bafo na equipe. Claro, tem a Claire Pizzi que tem a dificuldade lá em cima também, porque treina com o Liu Kim, mas eu acho que a Charlie Bullock tem um pouco mais de longevidade no esporte, sabe? Pelo que eu vejo, porque ela tá tomando também devagar as coisas, mas tá fazendo séries muito competitivas, inclusive brigando por medalha, viu? Ela é uma ginasta excelente, assim. Eu realmente acho que ela é até mais destaque do que a própria Claire Pearce. Só que ela mostrou um pouco de inconsistência nesse plano, né? Mas eu acredito que se ela arrumar as séries e conseguir fixar até as seletivas lá dos Estados Unidos, ela também chega com boa chance, porque ela realmente é uma ginasta muito bonita, muito plástica. Eu ia discordar de você, Alex, eu gosto da Claire Pease aí, porque assim, eu acho que se uma dessas chegar até Los Angeles, vai ser a Charlotte. É a que eu vejo mais potencial, sabe? Porque assim, a Júlia acertou, esse é o primeiro ano de adulto dela, ela tem 16 anos só, e a evolução dela tá sendo bem interessante, sabe? Ela já colocou uma dupla pirueta que ela não tinha anteriormente, né? Já colocou para jogo, tá acertando, tá linda, tirou mais de 9, né, de execução, né? O solo dela é muito bonito, muito bem coreografado, inclusive tem um dedinho brasileiro aí. O Hélio Coutinho é um dos treinadores dela lá nos Estados Unidos, né? Que é o ex-coreógrafo do Flamengo. Eu perguntei para ela sobre isso e espero a entrevista sair para vocês saberem a resposta. Mas é uma querida, fofa demais. Das americanas foi a mais simpática, eu conversei. Eu pude conversar com ela, com a Claire Pease e com a Simone Rose, com as três. A Simone, ela é simpática, mas assim,
ela tava muito cansada, eu acho. Então ela só tava falando o mínimo, do mínimo, do mínimo, sabe? A Claire, ela naturalmente só fala o mínimo, do mínimo, do mínimo. E aquela cara de quem tá em cativeiro, né? Mas consegui falar com as três. E a Charlie, super simpática, super gente boa e tal, super aberta. Gostei muito de conhecê-la e virou minha favorita americana agora, tá? Só quero dizer isso. Cara, por um segundo eu esqueci dela. Por isso que eu comentei que a Clepes ia chegar bem, mas ela de fato é uma ginasta bem mais interessante, é o meu ponto de vista, do que a Claire. E, cara, até pra paralela, sabe? Ela tava tirando 14,4 no ano passado. Dificilmente uma ginasta dos Estados Unidos tá tirando isso hoje, né? É o pior aparelho delas hoje. Paralela. Ela tem uma paralela muito boa, inclusive ela ficou de fora da final porque ela errou na classificatória e a Simone Rose foi lá e tomou a vaga dela na final. Mas eu acho que se ela tivesse passado para a final, com certeza o ouro da paralela ia ser dela, porque a série dela é muito forte, ela é muito limpa e tem mostrado que vai fazer diferença, né? Ó, Júlia, quer fazer mais um comentário ou podemos já ir para resultados? Último comentário aqui rapidinho, antes da gente mudar para os aparelhos. Eu fiquei com muita pena da equipe da Jamaica, sabe? Porque a Jazara Ranger, ela carregou a equipe dela nas costas, ela fez séries muito boas, mas as outras meninas, assim, na onde elas puderam, elas cagaram nas séries delas, sabe? Onde tinha oportunidade de elas errarem, elas erraram. E fiquei triste, porque a Jamaica é uma equipe que eu gosto bastante, eu sempre comento aqui. Eu fiquei bem triste pela Jamaica terminar em último lugar, né? A gente ficar atrás da Bolívia é foda. Júnior, você lembrou da Jamaica? Eu tinha esquecido de falar delas, cara. Que ginastas sensacionais, juro, sério, gente, simpaticíssimas. Fiz uma entrevista muito bacana com elas. E a Jazara Ranger, que é essa aí que classificou para o Campeonato Mundial, ela estava em quarto lugar na final do Individual Geral, até a última rotação que foi a paralela, mas a paralela dela é bem ruinzinha, né? Ela falou assim, eu até falei com ela no dia seguinte, falei assim, ei, Jazara, parabéns e tal. Aí ela falou assim, então, aquele quarto lugar foi antes da minha paralela, né? A gente começou a rir. Mas simpaticíssima. E o solo dela é de funk brasileiro, São Paulo, que é a música da Anitta com o The Weeknd. Cara, a Arena, quando reconheceu a música, levantou de um jeito, assim, que eu falei assim, cara, ela escolheu a música certa. Só que na final do Índio Geral, eu acabei chegando um pouquinho atrasado e eu perdi a série de solo dela. Mas, infelizmente, eu vi depois que não passou na transmissão, né? Eu acho que merecia ser transmitido assim, porque aquele solo foi muito legal mesmo. Amigo, ela não foi inocente de vir pro Brasil com São Paulo da Anitta, né? Ela, ela não foi inocente. Pior que, assim, quando eu conversei com ela, ela falou que ela escolheu por causa da batida, né? Assim, só dando um spoilerzinho na entrevista, né? Foi bem legal. Conversei com as três jamaicanas, com a Alana Walker e com a Kiara também. E as duas, as três, na verdade, fazem NCAA. Foi um bate-papo bem bacana. Mas ela falou que escolheu a música na época porque ela achou maneiro, entendeu? E que queria uma música agitada. Só que não sei se ela imaginou que aqui no Brasil ia ser assim, sabe? Pelo menos não foi isso que ela passou na conversa. Citou, tá vendo? Será que ela pesquisou a tradução da música? Espero que não, né? Mas, ó, simpaticíssima. Sigam a Jazera Ranger. Sigam o pessoal aí que a gente vai postar entrevista, porque tem algumas entrevistas não óbvias, tá? Conversei com o José Macarbo, da Colômbia. Cara, ele como atleta era pesadelo do Brasil, né? E ele como treinador tá aí participando desse movimento que tá criando uma equipe da Colômbia fortíssima no masculino, que quase bateu os Estados Unidos bateu os Estados Unidos, quase foi ouro por muito pouco, né? Se o Canadá não tivesse aparecido aí. Mas, enfim, os colombianos estão indo com tudo e muito trabalho do Rosimar. O Adriano Boboc, também da Guatemala, um treinador que é romeno e está lá há mais de 25 anos. Foi treinador da Ana Sofia, treina a Michelle Echeverria, que, inclusive, antes da gente passar para os próximos resultados, fiquei muito triste que ela não se classificou para o Mundial, porque ela faz uma sequência na trave de rondada, mortal grupado com pirueta, foi a única da competição toda cravada, só que garfaram muito na execução, né? Acabou que ela não conseguiu, e no solo lá que teve uma queda,
e acabou ficando bem atrás aí. Mas a Michelle é uma ginasta que faz muita dificuldade. Ela tem uma ginástica boa, mas só falta acertar. No dia que a menina acertar, o pessoal fala assim: nossa, de onde que ela veio? Olha lá, ginástica romena, tá na Guatemala há muito tempo. E eu consigo conversar com os dois. Tem entrevista vindo aí, gente. Bora, bora então para a final de individual geral, né? No individual geral, Claire Pease foi medalha de ouro nos Estados Unidos, 54.498. Prata para Charlotte Bullock, também dos Estados Unidos, 54.032. E bronze para Thaís Fidelis, do Brasil, 52.232. Destaque aqui para a quarta colocada, que foi a Sofia Weisberg, fazendo sua primeira final internacional de individual geral. Na verdade, foi a primeira competição internacional dela fazer individual geral, né? Eu queria dar aqui um parabéns para ela, porque todas as provas que ela fez, tanto na classificatória, quanto na final individual geral, quanto nas finais por aparelhos, nenhuma queda, gente. A Sofia está se mostrando uma ginasta muito confiável em termos de consistência. Ela está evoluindo, está buscando melhorar as séries, não conseguiu apresentar dupla pirueta aqui na competição. Caso tivesse feito aqui nessa final, né, talvez ela poderia ter brigado por um bronze ali, se aproximar da Thaís. A gente não sabe, né? A diferença foi próxima de 8 décimos, que é a diferença ali que tem a pirueta para a dupla pirueta, né? Então, as duas ficariam muito pertinho uma da outra. Agora, eu acho que a Sofia está tendo uma evolução incrível e ela fez uma competição excelente. Queria dar os parabéns para ela aí. A Thaís também fez uma competição sem quedas, muito boa, mostrando também consistência. Ela também tem esse upgrade nas mangas, né? Assim como a Sofia. Ela também só fez uma pirueta simples nesse pan. Caso ela tivesse feito a dupla, né? Hipoteticamente, a nota ainda assim não chegaria na medalha de prata, então ela fez ali o melhor possível, né, na situação. E eu fiquei muito orgulhoso de vê-la competir esses dias também. Muito feliz mesmo por essa medalha, por esse retorno. Foi a primeira medalha, a primeira final individual geral que ela fez, né, a primeira competição internacional individual geral que ela fez, desde a Copa de Birmingham, em 2019, quando ela medalhou também, junto com a Mustafina e a Riley McCusker. Então a Thaís aí é viciada em medalhar em competições de individual geral internacionais. Hein? Cara, é uma loucura, né? Porque, tipo assim, a Thaís, ela é uma menina muito diferenciada, cara. Não, é aquele negócio que a gente vê, assim, em uma ou outra atleta que, aonde essa menina pisa, ela lacra, sabe? Ela pode não estar na melhor condição, ela pode não estar com o corpo inteiro, mas ela sabe o que ela tem que fazer, sabe? Eu acho que. De volta, eu acho que cada 2 episódios a gente fala da força e da garra da Thaís aqui no podcast, a gente nunca vai cansar de se falar, sabe, disso, porque é realmente muito inspirador, da gente que acompanha a Thaís desde muito cedo, desde, sei lá, muitos, muitos anos atrás, e ver tudo que aconteceu com ela na vida pessoal, na vida como atleta, e ver onde ela ainda consegue chegar. Cara, a primeira competição de individual geral dela, depois de muitos anos, ela já voltar medalhando, é incrível, sabe? É simplesmente muito bonito de ver, porque ela está competindo com meninas que estão, sei lá, na sua melhor condição, que são meninas muito mais jovens, que têm muito mais plasticidade, que não tem nenhuma lesão ou cirurgia. Então, cara, se manter nesse mesmo nível dessas meninas é muito inspirador, sabe? Porque dá esperança da gente conseguir coisas melhores para a equipe brasileira também, e também como pessoa. É muito incrível ver o crescimento da Thaís, o esforço dela, quanto ela coloca de esforço mesmo na ginástica, sabe? Ela limpou muito o artístico dela, que é o que geralmente o pessoal critica muito, sabe? Não colocou a dificuldade completa, porque, como o treinador dela disse, não tem por que agora colocar uma dupla pirueta, se tem o Mundial aí chegando com uma vaga olímpica em jogo, mas então, de volta, eu acho que a Thaís é uma menina muito diferenciada, cara, e ela é uma chave muito forte para a equipe, porque a gente pode ter a Jade, a Flávia, a gente tem a Rebeca, a Lohane, mas eu acho que a Thaís também é uma menina muito, muito importante ali nessa somatória de notas. E voltando, sem uma dupla pirueta, fazendo um 52, 2, 3, 2, competindo com meninas que fizeram duplas piruetas, tendo dupla piruetas e fazendo 1 ou 2 pontos a menos de diferença dessas meninas, assim,
dá muita esperança, sabe? Pra gente ver que tem espaço para crescimento, espaço para ver como que vai ser o futuro da Thaisa dentro da ginástica, sabe? A gente consegue visualizar já onde que ela consegue chegar, o que ela consegue fazer. Então é foda demais ver esse crescimento da Thaís. E outra menina também que eu tenho que deixar aqui as considerações é a Sofia. Cara, como o Renan comentou, a Sofia, assim, inimiga das quedas. Ela que passou por uns momentos difíceis esse ano, na American Cup não competiu literalmente. Depois ela, no passado também, teve seus momentos bons, momentos ruins, mas eu acho que nessa competição ela se firmou como realmente uma peça também muito fundamental da equipe nesse momento, sabe? Porque ela está chegando na sua primeira competição de individual geral internacional, já pegando o final, quase beliscou uma medalha ali, por bem pouco não beliscou uma medalha com a Thaís. E de volta, eu acho que todo o esforço que essas meninas têm colocado em crescer, em ser parte da equipe, tá sendo bem pago para elas, porque, cara, para uma menina como a Sofia, que, sei lá, quando aconteceu a Olimpíada, 2 anos atrás, ela estava no juvenil ainda, sabe, no pré-adulto. Então, cara, ela assistiu a Rebeca da televisão, sabe, ela assistiu a Júlia da televisão. E agora está competindo do lado dessas meninas que foram lá, ganharam a medalha histórica para o Brasil. Deve ser também muito recompensante para ela, sabe? E isso dá muito, muito, muito gás para a atleta, para ela tentar mais, para ela se jogar, para ela tentar mais dificuldade, sabe? Então, eu acho que foi muito foda, sabe? Ver a Sofia comemorando muito as finais dela. Depois a gente vai falar um pouco melhor da medalha, mas cara, é um resultado muito bom, sabe, para o Brasil. A gente teve duas meninas ali, em terceiro e em quarto lugar, e isso é muito bom para a gente, porque a gente também tem uma Flávia, que pode voltar com o individual geral, a gente talvez tenha uma Jade, quem sabe, se volte a fazer um individual geral. Então, assim, a gente tem opções, sabe, e também tem a renovação, porque a gente não tem que pensar só no ciclo de 28, que obviamente está batendo na porta, mas tem o ciclo de 32 também, que está aí chegando, logo menos daqui 6 anos. E, e com certeza a gente vai ter muito do nome da Sofia nesse ciclo, sabe? Eu acho que se não rolar para a Sofia de terminar indo para Los Angeles, eu acho que em 32 é dela, sabe? Eu espero que role dela aí para Los Angeles, eu acho que esse é o plano dela com a Carol, com a Bia, com a Irina também. Mas, cara, muito, muito, muito feliz pela Sofia, porque sou fã demais dela, do trabalho dela e da Bia em conjunto, e fiquei muito feliz. A mãe dela também ficou muito feliz, conversei com a mãe dela pelo Instagram, e a mãe dela ficou muito feliz também, sabe? Então é muito esperançoso ver que tá todo mundo trabalhando para fazer o melhor deles. Eu acho que é isso que a gente sempre quis ver na equipe brasileira, sabe? Todo mundo literalmente dando o melhor que tem para fazer o que pode ali, sabe? Na hora do vamos ver, sem preguiça, sem medo do sucesso. Sobre esse individual geral, eu acho que dentre nossas possibilidades foi o melhor resultado possível, assim. A gente sabe que as meninas não estavam com dupla pirueta e as duas americanas tinham esse salto que faz uma diferença considerável no somatório, né, de uma nota de dificuldade. Então, a Thaís e Sofia brilharam muito, assim. Acho que elas foram perfeitas no que elas se propuseram a fazer ali. É inspirador ver a volta da Thaís, né? Se a gente for parar para analisar, há 2 anos atrás ela estava fora dos ginásios, não tinha perspectiva de voltar para dentro da ginástica. E hoje, 2 anos depois, no Pan-Americano tão decisivo quanto esse de agora, ela tá ali com a medalha de bronze no individual geral, fazendo séries consistentes, que tem possibilidade de aumentar na dificuldade, que podem melhorar na execução até o Mundial. Eu acho que ela tá fazendo um trabalho louvável, assim, acho que a equipe da Thaís e ela estão no caminho certo e espero que dê tudo certo para elas, porque você vê pelo semblante da Thaís que ela é uma menina muito batalhadora e que ela merece tudo que ela conquistou, sabe? Então eu fico muito feliz. E Sofia é uma nova estrela, eu acho, do Brasil, e ela mostrou isso nesse PAN. Ela mostrou que ela não é uma ginasta de fragmentos, né? Ela vem ali, faz o dela e faz o dela bem feito. Então eu fiquei muito feliz com o desempenho dela e também torço muito para que ela chegue no Mundial e tenha a possibilidade de competir, porque essa nova geração
tá vindo aí para brilhar e a gente precisa dessa renovação. Então, eu fiquei muito feliz pelo individual do geral das duas. As americanas estão de parabéns e as outras equipes também. Mas o destaque, sem dúvidas, são das brasileiras nessa final de individual geral. Com certeza, e é por isso também que as brasileiras apareceram mais na transmissão, né, gente? Porque são nossas pupilas. Eu vi que o pessoal dos gringos aí eles reclamaram um pouco, né, que tava mostrando muita Sofia. Eu falei assim, gente, a transmissão era CBG, né? A Cazé TV comprou aí os direitos das séries das brasileiras, então assim, se vocês quiserem, vocês podem trazer uma câmera e filmar também, né? Cara, esses Amém. gringos se passam muito, né? Porque Juro, quando juro, eu ia os falar o mesmo, outros Alex. países a gente fica literalmente se humilhando no chat pra eles mostrar uma série das brasileiras e parece que eles fazem de propósito. Eles mostram a menina do Peru que tá tirando um 9, mas não mostram a série das brasileiras. Aí quando chega no nosso pão aqui, que a gente tá fazendo cobertura nível de mundial, que botou a FIG no chinelo, aí eles vêm falar pra mostrar a série dos países deles. Ah, vão esperar um pouquinho, né? Juro, sem contar que, tipo assim, 8h30 da manhã na Casa TV já estavam falando assim, a Rebeca Andrade vem aí a Rebeca Andrade, o retorno da Rebeca Andrade, desde as 8h30 da manhã, gente. Tinha que filmar as brasileiras. Tem que pagar as contas também, pelo amor de Deus, né? Exatamente, gente. Você vai assistir a NBC lá, tá o mundo inteiro competindo e eles estão mostrando a Simone passando batom, velho. Então, Pois é. assim, a gente também tem o nosso direito, entendeu? É sobre isso. E sem contar que as brasileiras mereciam o destaque só pelos colãs que usaram, né? Que as americanas vieram com cola repetido e a gente lacrou cola novo. Então, Sem contar que também a gente tira a beleza, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem as ginastas mais bonitas do mundo, né? É incrível, tipo assim, a gente surra no carisma, na beleza. Então, é assim, é o que, gente, é o que vende, é o carisma, sabe? Você É, vai. O que será que vai vender mais? É a Sofia e a Bolsa se abraçando quando a Sofia ganhou medalha? Ou é a Claire Peace com cara de bunda durante a competição inteira, gente? Pelo amor de Deus também, né? Esses gringos que enchendo a porra do meu saco. a gente também é pelo espetáculo aqui, meu amor. sobre isso, gente. E reclamaram tanto que não mostraram ali a Mônica Fontaine, não sei o que e tal. Aí chegou no Individual Geral, mostrou a trave dela, vai lá e me tira 10,8. Tem que se ajudar também, né, gente? Não pode errar. É sobre isso. Eu queria destacar Ah, também nessa gente, um final tópico aqui. que a gente esqueceu de comentar que eu preciso trazer aqui. É, vocês também ficaram chocados com Júlia Soares chinesinha na UB? Sim, sim, cara, a Total, velho, Júlia, total. ela não fez a saída nova dela, né? Duplo pra frente. Na verdade, inclusive, outro spoilerzinho, uma entrevista que a gente fez com ela e com a Sofia, é que eu perguntei, né, sobre a paralela, sobre os upgrades, e ela falou que tava se segurando durante essa competição um pouquinho, mas ela falou aí vocês veem lá na entrevista sobre os planos dela, né? Só que para essa competição ela se segurou um pouquinho. Ok. Sem contar que a trave da Júlia foi a coisa mais linda do mundo também, né, gente? Tipo assim, perfeito. Ela flopou no aparelho anterior, foi lá e arrasou, sabe? Eu acho que é muito isso, sabe? Você levantar a cabeça, ir lá e fazer o seu melhor. É, como o Renan comentou, vai vir upgrades aí. Eu acho que ela tá fazendo o trabalho dela de tentar o melhor, trocar a série, provar outras coisas. E enquanto ela faz isso, tá no jogo, sabe? Tá tentando, tá se divertindo, tá se jogando. Tá na hora de trocar aquela música dela do solo, sim. Mas quem sabe, né? Ela também deu um spoilerzinho disso na entrevista que vai sair aqui com a gente, mas vamos ver o que vai sair aí da nossa menina Júlia Soares. Total, total. Acho que a Julia vem bem. Esse ano ela não caiu ainda em nenhuma competição que participou. Errou os dois solos que fez, porque teve Alan Bounce. Ela saiu do tablado, gente. E, coitada, esse é erro de gente gigante, né? Fez a Simone e saiu do tablado, mas vai consertar, eu acredito. Amigo, imagina chegar com tanta sobra do Santos, que ela saiu do tablado. Assim, diva. E nessa final de João Geral, eu também queria destacar a participação da Gisela Ranger, que eu falei com vocês anteriormente. Ela ficou aqui na 11ª colocação e ela estava na quarta posição, né? Até a última rotação, que foi paralela dela.
Ela fez 12,5 na trave, 12,1 no solo, 13,633 no salto. Ela cravou praticamente uma pirueta e meia do Yurchenko. Bem NCAA, né? E a paralela ali sem requisitos tirou um 10,033. Então, ela caiu de quarto para 11º lugar. E queria destacar também a Michelle Pineda, né? Que para mim foi um destaque negativo desse dia. Ela que foi campeã pan-americana em 2024 pelo México, ela que é americana e se naturalizou para a equipe mexicana em 2024 mesmo. É imaginar-se que ela é conhecida pela consistência, mas aqui no PAN, gente, ela errou tudo que ela tinha para errar, literalmente. Nessa final de geral, ela caiu nos 4 aparelhos e ficou na 20ª colocação. Um outro destaque curioso também que eu queria fazer aqui é que se você for pegar o top 8, né, a sequência é Estados Unidos, Brasil, Brasil, Canadá, Canadá, Argentina, Argentina. Justamente o pódio, as 4 primeiras colocações na realidade da competição por equipes. E foram as 8 ginastas, somente as 8 que tiraram acima de 50 pontos no individual geral. Então a gente vê que há uma certa dominância aí desses 4 países em relação aos outros. Infelizmente, o México não teve uma boa participação, tanto aqui nessa final do individual geral quanto na final por equipes, mas conseguiram ali a classificação para o Mundial também, estão safe. Mas eu achei curioso, na hora que eu vi o placar atrás de mim, eu olhei assim, ué, 2 Estados Unidos, 2 Brasil, 2 Canadá e 2 Argentina, igual pode. Passando então para a final de salto, né? Tivemos Rebeca Andrade, a rainha, voltando às competições e levando essa medalha de ouro. 14,266 de média, não foi uma média boa para ela, ela consegue muito mais do que isso. Primeiro salto, 14,433, 5,0 de dificuldade. Segundo salto, 13,7, 4,8 de dificuldade. Lopes com uma leve carpa e um pezinho ele fora da área também, que pode ter talvez influenciado na tonelada menos 0,1, não sei, né? E em segundo lugar, ali a Mônica Fontaine do Canadá, 14,249, 14,133 e 13,966, os mesmos saltos que a Rebeca fez, ela também fez. E a Claire Pease, dos Estados Unidos, em terceiro, 13,916 também, um Yurchenko com dupla e um Lopes. Comentários? Amigo, eu acho que assim, vamos lá. A Rebeca voltar foi muito foda pra mim. Aí eu tenho a Rebeca num lugar muito especial no meu coração. Eu acho ela uma mulher muito foda, uma mulher muito extraordinária, sabe? Tipo assim, ela é fora do normal, fora da curva e, sei lá, aquele 0,1 que ela levou da dedução neutra foi nada comparado para o que podia ser feito depois de, sei lá, 2 semanas. Tem meninas que treinam a vida inteira e não conseguem fazer um salto daquele com uma nota daquela. Então, de volta, a Rebeca é diferenciada, cara. 14,266 não é a melhor nota que a Rebeca poderia ter tirado, obviamente que ela com o Cheng faz mais do que isso, mas era o que estava necessitando ali para classificar a equipe, para dar tudo certo. Ela foi ali, fez o arroz com feijão e deu tudo certo, sabe? Então, assim, meus parabéns para a Rebeca, para a equipe técnica, para o Chico que teve essa ideia mirabolante de chamar ela para fazer um segundo salto e ela de aceitar essa ideia mirabolante do Chico também. E, cara, é diferenciada real, assim, você vê que as meninas ali, a Mônica e a Claire Pease, são meninas que treinam todos os dias, o dia inteiro, o mesmo salto, e não estão no nível da Rebeca que tá treinando faz 2 semanas o segundo salto, sabe? Então eu tô bastante tranquilo, sabe, com a nossa futura campeã mundial de salto desse ano, Rebeca Andrade. Tô bastante tranquilo que ela vai voltar bem, que ela vai voltar conhecendo melhor o corpo dela, sem preocupação nenhuma. Em relação ali a Mônica, ela ficou bastante chateada, como o Renan comentou, mas não tem como, né? Foi o que o Renan comentou. Perder da Melnikova, ganhar da Rebeca é uma coisa simplesmente impossível de acontecer nesse mundo. E a Claire Pease, de volta, fez o que tinha que fazer ali também, filha do Liu Qin, com o pé todo estourado, foi lá, fez o que tinha que fazer, saiu mancando também. Mas é isso, levou a medalha dela, fez o que tinha que fazer, ganhou a moral dela com a equipe dos Estados Unidos, porque, como a gente sabe, lá tem um sistema bastante diferente daqui, você tem que não só ganhar a oportunidade de uma vez, tem que se manter ali na equipe com notas, com rendimento. Por mais que tenha a panelinha dos Estados Unidos, é muito as notas, sabe? O que decide são as notas no final do dia, né?
Então é isso, acho que ela fez o dela. Fiquei bem triste pela Hillary Heron, que é uma menina que a gente gosta bastante aqui no podcast, que ela tinha bastante chance também de medalhar. Mas é isso, vence a melhor, e a melhor foi e sempre será a Rebeca Andrade. Sobre essa final, eu achei que foi uma final bem forte, assim, acho que as meninas estavam muito preparadas, teve em variedade de saltos, e eu gostei de ver, assim, geralmente a gente vê umas finais de saltos no PAN bem fracas, né, então essa foi bem diferenciada. Rebeca é aquela coisa, cara, a postura no ar da menina é muito bonita, ela tem muita altura, então eu acho que faz diferença no final, apesar do salto da Lia Mônica ter sido muito bonito, principalmente o Lopes, ela faz com execução perfeita. Mas eu acho que o da Rebeca valeu. E tirando os descontos, eu acho que a nota foi justa. Acho que também não teve nenhuma aberração assim a ponto de dizer, ai meu Deus, roubaram pra Rebeca ganhar, não, sabe? Acho que foi um resultado bem justo. A diferença foi minúscula. Então, qualquer diferençazinha ali poderia ter dado um resultado ao contrário e ali ter ficado em primeira. Mas eu acho que com os descontos aplicados foi isso mesmo. Então, Rebeca campeã pan-americana é justo, sabe? Sim, se for pegar os saltos dela, ela tirou 9,366, salvo engano, no Lopes, na classificatória. Agora Pois foi é, a nota dela 9,0, foi justa entendeu? também. Não, Aham, não a foi nota uma da coisa Lia foi absurda, super não. justa. Foi não, gente. É assim, ali a Mônica acabou de chegar, entendeu? E outra coisa, ali a Mônica tem uma postura bonita, mas o salto dela não é alto, não. Eu acho o salto dela até bem baixo, pra falar a verdade. Alex, você roubou o meu comentário. Te ódio por isso, porque eu ia acabar de falar isso. A menina tem o bloco negativo e ficou brava ainda de perder para Rebeca Andrade, gente. Pelo amor de Deus. Me poupe. Aquela skin 2.0. Ela reclamou exatamente disso. Bom, também na final de salto tivemos uma polêmica, que na verdade não foi muito polêmica assim, mas a galera falou bastante disso, saiu em todos os jornais de fofoca, todas as páginas, choquei, fofoquei, não sei o que lá, páginas de Twitter, todo mundo no Twitter alvoroçado, que foi nessa querida Rebeca Andrade fazendo o que alguns chamaram de soft launch, e eu chamei de quebrando as portas do armário, basicamente, que ela postou uma foto bastante suspeita com uma pessoa, com uma mulher, que ela estava sentada no colo, que ela estava pegando uma na concha da outra, basicamente assim, bem foto de namorada, para falar o português bem claro. E o pessoal começou a falar, ah, a Rebeca tá namorando mulher, a Rebeca tá namorando mulher, isso e aquilo, e tipo assim, rolou a polêmica, sabe? O pessoal ficou comentando, depois a equipe dela veio desmentir, mas ela ficou dando like em posts sugerindo que ela tinha saído do armário. Então foi uma situação bem confusa para todo mundo, mas cara, tipo assim, na minha opinião, eu acho que a equipe da Rebeca tomou uma decisão muito equivocada de sair negando assim já de cara, porque, cara, primeiro de tudo, deixa o pessoal falar, sabe? Toda toda notícia é notícia, sabe? Todo engajamento é engajamento. Engajamento positivo, engajamento negativo. E, cara, a Rebeca Andrade é amada por todo o país, sabe? Que tenha ela, sei lá, saído nos portais de notícia por estar namorando uma mulher, isso não vai influenciar em nada, porque o país ama a Rebeca Andrade pelo que ela é, sabe? Pela história dela, pelas medalhas que ela conquistou, por toda a história que ela fez junto com a equipe brasileira, com o Chico. Então eu acho que a equipe da Rebeca tomou uma decisão bastante equivocada, sabe? De sair negando, e depois ela, provavelmente com raiva, foi lá e curtiu um monte de post de página de fofoca, falando que ela tinha saído do armário, isso e aquilo. E no final ninguém falou mais nada, ficou meio que elas por elas, sabe? Mas, sei lá, eu acho que tem muito uma perspectiva evangélica, porque como a gente sabe, a Rebeca vem de família evangélica, ela frequentou a igreja por muitos anos, ela é uma menina bastante religiosa, e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, essas instituições não são as mais aceitáveis. Então, deve ser muito difícil, sabe, se realmente for o caso para a Rebeca conciliar todas essas coisas, sabe, conciliar a igreja, a expectativa do público, patrocinadores, a equipe dela, a equipe, não a equipe da CBG, sabe? Eu acho que a equipe de CBG, se fosse o caso, daria todo o suporte, mas a equipe de empresários dela, sabe? Porque a Rebeca Andrade, hoje em dia, infelizmente, ela é um produto também, né? O nome Rebeca Andrade também é um produto porque é um nome que vende, sabe? É um nome que vende confiança, que vende excelência. Então, qualquer coisa que o nome dela estiver atrelado é uma coisa que tem um valor agregado, sabe? Então eu acho que esse negar da equipe dela vem muito desse desespero de perder esse nome agregado que a Rebeca tem, sabe? E,
E de volta, me pareceu uma ação bem amadora. Porque mesmo que, sei lá, que não for o caso da Rebeca estar namorando aquela mulher, cara, deixa o povo falar, sabe? Tipo assim, o Brasil, a gente não vive mais nos anos 1980 que atletas não podem ser LGBT hoje em dia, sabe? A gente tem exemplos do Diego Hipólito, do Arthur Nori, da Laís Souza, que são atletas que falam abertamente da sua sexualidade, e são atletas queridos, sabe, pelo público, queridos pelos fãs da ginástica, queridos pela galera que acompanha também. Então, eu acho que foi uma, uma movida bem amadora, sabe, da equipe da Rebeca sair negando assim já de cara. Sei lá, eu achei meio estranho isso. O que vocês acharam, meninos? Concordo, amigo, concordo 100% com você. Eu achei uma iniciativa bem esquisita da equipe da Rebeca de postar dizendo que as fotos que ela publicou se tratavam apenas de amigos e comissão técnica, quando na verdade a gente percebe que ali tem um teor mais romântico, né? Então eu acho que a Rebeca é um atleta gigante, não vai se ela expor sua sexualidade que vá fazer alguma marca deixar de se querer se associar com ela, até porque ela é um exemplo de conduta, ela é uma menina muito batalhadeira, então assim, eu acho que nada que ela tenha feito justifique alguma marca querer desassociar dela, ainda mais por um motivo tão bobo quanto postar uma foto com a namorada, sabe? Acho que isso não é motivo para nada. Então, acho que a equipe foi equivocada e o que eu desejo é que a Rebeca seja muito feliz, ela merece. Ela é uma atleta de ponta, então ela estando feliz, acho que todo mundo ao redor dela vai ficar feliz, sabe? E no mais, assim, gente, Jade Carey, todas essas outras passaram por esse processo e a gente vê que hoje em dia é um processo natural, assim, as meninas não precisam mais ficar se escondendo, porque o esporte hoje já acolhe, já abraça, já é uma coisa bem mais tranquila de se lidar do que alguns anos atrás, né, que a homofobia era muito mais forte, então eu acho que as meninas hoje têm um pouco mais de liberdade com relação a isso. E uma coisa que, Alex, também que você me fez pensar é que, tipo assim, cara, quando a equipe, a assessoria dela falou, é uma coisa de amigas, isso me parece uma violência até, sabe? Tipo assim, talvez seja um pouco pesado o que eu tô falando aqui, mas é um pouco meio violento, sabe? Claramente você estava vendo o clima entre elas ali na foto e tudo mais, e tipo assim, você reduzir uma coisa que é totalmente natural e normal é uma amiga. A gente já viu muitas histórias assim, sabe? Quantas pessoas não tem aquela tia que morava com uma amiga ou um tio que morava com um amigo, sabe? E sei lá, acho que isso é um pouco apagar, sabe? A história da Rebeca, quem ela é, e acho isso meio pai, ainda mais no mês do orgulho, sabe? Total, amigo, total, você tá coberto de razão. Cara, vocês falaram tudo. Tipo, o importante é ela tá feliz, velho. Ela tá feliz. E essa questão da assessoria, tipo, eu acho que a assessoria tem que ir pelo atleta, sabe? E se foi a Rebeca mesmo que publicou, então acho que antes de qualquer coisa, a Rebeca tinha que ser consultada, né? Para ver se deveria ou não seguir essa linha. Então, pode ser que ele tenha se precipitado, né? Mas enfim, eu achei também uma bola fora nessa questão aí, velho. Mas que bom que ela tá feliz, né? E desejo tudo de melhor para ela aí também. Então, para final de barras, né, pessoal? Ah, peraí, outra coisa. O pessoal até me perguntou, falou assim, mas você viu no ginásio e tal? Eu falei assim, gente, a gente fica para cima e para baixo no ginásio, porque é zona mista, é área de imprensa, que não é todo lugar onde a gente pode sentar, né? E o ginásio não é pequeno não, tá? Não é pequeno não. Então, tem um bom tempo aí que a gente tem que ficar em trânsito entre um local e outro. Então, a gente acaba não vendo muitas coisas que acontecem, né? Até da competição em si mesmo. Eu mesmo não vi, entendeu? Porque eu não consegui vê-las lá, mas o pessoal viu que teve gente que viu e falou que elas realmente estavam juntas lá na arena e tudo, né? Mas eu mesmo não vi nada, não. Fiquei até surpreso quando eu vi a notícia depois. Mas aquela coisa, mil felicidades para ela. Admiro muito a Rebeca como pessoa, como atleta. E só até agradecer por tudo que ela tem feito pelo país, né, velho? A Rebeca levou a ginástica e o Brasil a um patamar que, poxa, a gente
já sonhava em estar há muito tempo, sabe? E ver que ela continua aí, querendo mais, querendo fazer mais pelo Brasil, não só mais conquistas dela, mas conquistas para o Brasil, né, para uma nova geração, é muito bonito de ver, sabe? Então é toda a minha admiração por ela mesmo. Final de paralelas, né? A gente teve ouro para a Aurélie Tran, do Canadá, 13,533, para Simone Rose, dos Estados Unidos, 13,333, e bronze para a Sofia Weisberg, do Brasil, 13,033. Fiquei muito feliz com essa medalha da Sofia, mas fiquei muito triste com a queda da Meline, ex-campeã da Argentina. Ela errou antes de fazer a saída. Muito provavelmente ela venceria, né, essa competição, porque mesmo com a queda ela teve 12,633, então muito provavelmente a gente teria a Mesopia como campeã de paralelas aqui nesse cenário. A Claire Pires também ela teve erros e tal, a Julieta Lucas ela caiu, fiquei muito triste por ela, e a Bolsas também teve uma queda, acabou na oitava colocação. Esses foram os meus destaques para essa final de paralela. E vocês, pessoal? Cara, minha Sophie simplesmente arrasou. A primeira vez que ela tirou mais de 13 nas barras e já foi com medalha. Achei que tem espaço para melhorar. Ela está com uma dificuldade relativamente baixa em relação às outras meninas, mas assim, é dificuldade menor, mas execução maior. Então, assim, o que ganhou na final do dia é a nota mais alta no conjunto dos dois. Então, dá para ver que a Sofia tem muito espaço para melhora, tem muito espaço para upgrade. Aquele Ginger dela tá ficando cada vez melhor, sabe? Com as pernas cada vez mais juntinhas. Então, cara, muito, muito feliz por ela, de verdade, do fundo do meu coração. Fiquei muito triste pela Bolsas, pela queda da Bolsa, ela vinha tão bem na final. E teve a queda, infelizmente, acontece. Você tem 1 minuto e meio ali para provar que você sabe fazer a coisa. E, sei lá, as outras meninas, mais do mesmo, sabe? A Claire Pease me surpreendeu um pouquinho. A série dela foi bem ruim, na verdade. Julieta Lucas também, que o pessoal do Twitter hypa bastante ela, deu também ruim para ela, se terminou em sétimo lugar. Mas assim, se não tivesse acontecido tudo isso, das outras meninas caírem, talvez não tinha rolado aquela cena mais incrível do final de semana, que foi a Sofia e a Bolsa se abraçando, quando a Sofia recebeu a nota dela e viu que ia ser medalhista. Cara, muito, muito, muito feliz por ela. Muito feliz pela evolução da Sofia e quero ver ela, tipo assim, medalhando cada vez mais. Eu acho que essa medalha para ela individual de um aparelho deu muito gás para ela, principalmente nesse aparelho nas barras, sabe? Porque a Sofia geralmente ela é forte no salto, a gente sabe disso. Mas agora ela está desbloqueando um novo aparelho, sabe? Eu sinto que ela está evoluindo para desbloquear mais coisas nesse aparelho, para fazer mais dificuldade nesse aparelho, e acho que uma medalha isso dá um up para ela, né? Isso dá uma vontade para ela de querer melhorar ainda mais nessa parte. Falar, opa, eu não sou boa só em salto, eu também sou boa aqui, eu posso ser boa ali. Exatamente, sim, a Sofia, já falei, já teci vários elogios dela aqui e continuo nisso aí. Ela se mostrou uma ginasta muito confiável, sabe, nesse PAN, e eu acho que essa foi o grande trunfo da lei para talvez fazer as próximas equipes mais importantes do Brasil. Final de trave, Isabela Arradia, da Argentina, ouro com 13,7, prata para Simone Rose, dos Estados Unidos, também 13,7, perdeu ali na nota de execução no desempate, e bronze para Thaís Fidelis, do Brasil, 13,533. A Júlia Soares ficou em quinto lugar nessa final, com 13,233. Cara, fiquei muito feliz que a Arradia ganhou, muito feliz mesmo. Muito, 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 muito. Eu acho ela uma ginasta linda e que ela, por diversas características, assim, ela me remete um pouco a Flávia, sabe? Mais nova. E, cara, para ela acertar uma série que tava demorando para ela conseguir acertar alguma série em competição importante. Para ela conseguir ter essa confiança para poder dominar os nervos, demorou muito tempo. E finalmente ela veio aí com duas medalhas individuais, né? Esse ouro na trave e o bronze no solo. Mas falando da trave aqui agora, eu conversei com ela depois dessa competição, e ela falou que eu não estava esperando por essa medalha, né? Como estava muito feliz. E a equipe argentina, a delegação, cara, eles passando por trás, gritando, torcida de futebol mesmo, sabe?
É igual a gente faz com os nossos brasileiros com a medalha. Então, a delegação mesmo gritando na medalha e tá passando atrás. As meninas festejando, sabe? Até a Julieta Lucas, que é um dos principais nomes da renovação argentina agora, ela estava muito triste porque ela errou, né, nas finais. Ela não acertou no individual geral e também errou nas finais por aparelhos. Dá para ver no semblante dela assim, que ela estava triste, sabe? A Meline também, poxa, ela conseguiu colocar uma série inteira. Aí chegou no final ali e teve uma queda na paralela, né? Senão ela poderia ter sido até ouro, né? Pela nota que ela teve. Ela seria ouro, sem a queda. Então, ver esse ouro da rádio aqui na trave, para elas foi muito motivador, sabe? E eu vi uma delegação argentina muito feliz lá. E acho que é frutos, né, do trabalho que elas estão fazendo lá de formação técnica dos treinadores, de realmente criar uma escola argentina. E eu acho que no futuro não tão distante elas vão assustar, tá? Elas vão assustar. E a Thaís, ela acertou a trave nessa final, só que ela poderia ter ido um pouquinho mais longe. Ela tirou 13,833 nas classificatórias, então ela teria nota para ouro. Alguns equilíbrios aqui e acolá, acabou que ela ficou ali com um bronze muito bem merecido. Thaís Fidelis, outra medalha no bolso dela. Amor, e levou medalha pra mim, tá ótimo. Assim, não tenho o que reclamar, de verdade. Eu acho que a Thaís fez o que ela podia fazer ali. Ela tem a série dela de 5,5, que é uma dificuldade menor do que todas as duas meninas que medalharam acima dela. Mas, cara, de volta, espaço para upgrade tem. Só acho que a Thaís tem que se concentrar em limpar a série e fazer devagarzinho, tomar o tempo dela. E tá no caminho, cara, tá muito no caminho. Eu não tenho preocupação nenhuma com a Thaís, assim, obviamente a gente se preocupa pela saúde dela, que ela sempre esteja bem, né? Mas, assim, em relação a potencial, a Thaís é a que menos me preocupa da equipe, de verdade, que tem muito potencial para crescer, tem muito potencial para upgrade em toda. É que a Thaís, ela tem um potencial para todos os aparelhos ter um upgrade, entendeu? Ela tem potencial para trave, para o solo, para as barras e para o salto. Então, cara, ela fez o que ela tinha que fazer ali no momento, garantiu a medalha dela, pegou a medalha dela de bronze e foi embora. Cara, eu acho que a Thaís fez o que ela podia fazer ali dentro das condições dela, sabe? A prova de trave dela é uma prova de trave muito forte, então eu acho que ela, só em ela ter acertado todos os dias já mostra a consistência, o potencial. Então, eu acho que a Djala realmente estava inspirada nesse dia, então ficou difícil de bater ela, mas eu achei o resultado bem satisfatório e eu achei que ela mereceu também. É uma ginasta muito limpa, muito bonita. E o que eu queria comentar também é só sobre a Simone Rose, né? Que ela é a azarona dos Estados Unidos. Nem quando parece que vai dar certo pra ela, dá, porque ela estava fazendo um provão. Aí foi lá, a menina da Argentina fez aqui não, meu amor, aqui é América Latina, você vai ficar com a prata sim. Elas tiraram a mesma nota, né? Mas, tipo assim, como a Isabela Diala arrasou na execução, ela acabou levando ouro. Ainda que a Aham. Simone Rose tenha quase 0,3 de diferença na dificuldade da Isabela Diala, né? É aquilo que a gente fala, o que adianta uma série mais difícil se não aguenta fazer? E no solo, o ouro foi para Claire Pease, dos Estados Unidos, com 13,833, prata para Leah Reddick, do Canadá, 13,4, e bronze para Isabela Raja, da Argentina, 13,2. A Thaís Fidelis também participou dessa final, com 13,166, pertinho ele da medalha, e a Sofia Weisberg também fez essa final, 12,366, na oitava colocação. A Claire realmente fez a melhor série, né? Não tenho o que dizer, mas é aquela questão. Ela tirou 3,8 com 6,0 de dificuldade, né? Então é uma pontuação que uma ginasta mais limpa consegue tirar com mais facilidade, mesmo com uma nota bem menor. A Rádia, gente, que série linda, 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 linda. Assim, eu fiquei realmente, sei lá, estupefato com a série dela, sabe? Assim, ela fazendo, eu vidrado, assim, sabe? Muito, muito bonita mesmo. Fiquei feliz que ela medalhou. Não sei se ela merecia em cima da Thaís, não, né? Mas, beleza, fiquei feliz pela medalha dela. E, como um todo, foi isso, gente. A percepção da final do solo. Cara, final de solo eu fiquei muito triste pela minha Sophie. Do fundo do meu coração fiquei muito triste por ela, mas
De volta, estreando a música nova. Gente, a gente não comentou disso. Comentários para a nova música da Sofia, eu particularmente, tipo assim, sendo bastante sincero, não gostei. Não achei que o mix ficou legal. Eu acho que combinou com ela, a música é bem a vibe dela, acho que é uma coisa que ela provavelmente escuta no dia a dia. Eu acho que a ideia surgiu lá no Mundial, quando eles gravaram aquele TikTok, com a Júlia, com o Diogo e o Nori. Eu acho que combinou muito com ela a vibe da música, mas eu não gostei muito da mixagem da música, para ser sincero. Eu acho que a letra daquela música faz muito a diferença, sabe? Eu acho que a batida assim na letra ficou meio água de salsicha. Mas acho que acertando bem a coreografia, sincronizando bem a coreografia, pode ser uma experiência diferente, sabe? Eu acho que ela tá estreando a coreografia nova agora, então tem espaço, gente, para melhorar. Talvez eu goste um pouco mais da música no futuro. Vamos ver. Mas, na verdade, eu não tinha gostado muito quando eu vi a primeira vez. E vocês? Na verdade, eu achei melhor pessoalmente do que em vídeo. A primeira vez que eu vi um treino de Porsche, eu não gostei, não. Depois lá eu comecei a gostar. Eu também não gostei muito, não. Acho que a coreografia ainda tá muito suja. Acho que dá pra melhorar, marcar mais os passos. Acho que ela tem uma expressividade, né? Então deixa a coreografia interessante. Mas eu ainda tô achando os passos meio soltos, assim. Acho que com um polimento melhor, talvez fique mais interessante. Mas assim, gente, levantou a torcida, tá? Na hora que começou a música dela, o pessoal começou a dançar na hora. Total. E a Thaís, cara, fiquei com pena também dela, porque por bem pouco ela não leva esse terceiro lugar aí, mais uma medalha. Mas acho que de volta, ela fez o que ela tinha que fazer, entregou o melhor que ela tinha para entregar ali e garantiu o que ela tinha que garantir, sabe? Que era principalmente a vaga para o Mundial, que classificaram bem, classificaram em segundo lugar, então sem nenhuma preocupação. E se o resto que viesse, veio, sabe? Ela levou medalha no individual geral, levou medalha na trave. Então, cara, assim, sem nenhum problema, sabe? Tipo assim, a Thaís, ela terminou bem, ela terminou as séries dela inteira, ela terminou sem aparentemente nenhuma dor forte, obviamente bastante cansada depois de competir tantos dias em seguida, mas assim, competiu super bem, sabe? E dá pra ver que ela aguenta o tranco, porque, querendo ou não, essas competições entre aspas, medianas, que são vários dias de competições, que tem individual geral, que tem final por aparelhos, que tem equipe. Isso é uma preparação para o Mundial, porque no Mundial são vários dias de competição um em seguida. Você tem que competir pela equipe, depois você tem que competir individual geral, depois você tem que competir por aparelho. Então, cara, é assim, como a gente comentou no começo do episódio, é que chegar mais inteiro até o final, né? Concordo demais, Júnior. E a Thaís ter passado todas essas provas sem nem titubear, né? Porque ela não demonstrou ali em nenhum momento tá cansada. Ela parecia que tava tirando tudo de letra. Então, assim, desempenho excepcional da Thaís. Feliz demais por ela, como já comentei várias vezes no episódio. E essa final de solo foi bem interessante. Eu fiquei um pouco triste, assim, pela Sofia, mas eu acho que ela já tava cansadinha ali no final, né? Muitos dias de competição, muitos dias de preparação. Então, super aceitável ela ter feito uma série solo mais fraquinha. Isso aí. Falando então aqui um pouquinho do masculino, a gente ficou em quarto lugar por equipes, né? Diogo Soares, Vitória Guimarães, Arthur Nori, Caio Souza e Rogério Borges pontuaram no total 2.234 do 927. Aí tivemos os Estados Unidos em terceiro com 235, 961, ficamos bem pertinho. Colômbia com a prata, 241, 594, foi uma diferença de 6 pontos para os Estados Unidos. Então, assim, eu imaginei ali que eles levariam ouro, mas tinha o Canadá por vir, que foram os finalistas olímpicos, né? Em Paris. 243,026 colocaram ali 1,5 ponto de diferença em cima da Colômbia. Eu tenho para falar aqui dos meninos, que foi uma competição difícil, né? Assim, não foi uma competição sem erros, mas o trabalho foi feito. Eles ficaram ali na quarta colocação com uma certa vantagem em cima de Porto Rico, que ficou com 228,026. Então, o Brasil passou com folga para o Campeonato Mundial. Eu fiquei surpreso que o México, eu imaginei que eles fossem vir mais fortes, só que o campeão nacional e individual geral deles ficou em casa. Melhor, ficou na NCAA, né, porque ele é um americano naturalizado, e por algum motivo aí ele pediu dispensa. Mas assim,
não estamos em temporada de NCAA lá, né? Então, ninguém entendeu nada, mas ele não veio para esse PAN e o México acabou na 7ª colocação. Não sei se classificaram para o PAN, provavelmente sim. Mas o Brasil teve esse resultado por equipes. Eu achei que os meninos passaram bem, assim, como um todo, né? O Rogério, ele, infelizmente, teve erros aí que o tiraram de somatório, né? Ele acabou não somando em nenhum aparelho. O Caio Souza me surpreendeu aí, fazendo 4 aparelhos, né? Nessa competição. O Nuri também fez 4, também acertou. Destaque para o Nuri na barra fixa, né? Que depois ele acabou também medalhando. O Diogo Soares é muito forte no individual geral, acabou também se classificando para a final. O Vitali também fez individual geral nessa competição. E os dois se classificaram para a final, né? Só que, infelizmente, o Vitali ele acabou saindo da final individual geral e nós só tivemos o Arthur Nori, desculpa, o Diogo Soares participando e ficou na 6ª colocação, com 75,331. Mas eu fiquei muito feliz que nessa final individual geral a gente teve Colômbia, ouro e prata. Camilo Vera, aquele menino que está começando agora no adulto, primeiro ano dele na categoria maior, 81,265. Ángel Barajas, gente, esse cara é um monstro, pessoalmente. E extremamente simpático, humilde, tem entrevista com ele lá, dá atenção, sabe? Ele responde legal as coisas. Tanto ele quanto o Camilo Vera, conseguiu conversar com os dois. Simpaticíssimo, vocês vão gostar da entrevista com eles. O Will Moldauer é outro também, ele levou o bronze nessa competição aqui em Jorge Geral, ficou com 78,865. Também muito gente fina, tem entrevista com ele vindo aí mais para frente. Pessoal, o que vocês acharam do desempenho masculino aqui por equipe no individual geral? Eu achei legal, Renan. Eu não sou muito de acompanhar o masculino, como eu já comentei aqui muitas vezes, mas achei o desempenho dos meninos bem legal, sabe? E achei que o Vitor surpreendeu bastante. A gente que já criticou o Vitor aqui várias vezes no podcast pelo desempenho em competições internacionais, acho que ele vem sendo um nome bem interessante da ginástica brasileira, ele vem entregando consistentemente nas últimas competições. E, cara, o Caio, sempre fui um fãzaço do Caio, não só como ginasta, mas como pessoa também, que é um cara muito humilde, muito gente boa também, muito educado, gosta muito de ginástica, sabe muito de ginástica também, conhece o código de ponta a ponta. Então, ver ele voltando de lesão, voltando bem, competindo bem, cara, me deixou muito feliz. O Nori também, quero dar um destaque para o Nori, que fez uma prova incrível, simplesmente, nessa competição. Ele arrasou em tudo que podia arrasar, ficou feliz, levantou a galera também. Então, acho que foi isso, sabe? Os meninos fizeram o que poderiam fazer ali naquele momento. Como a gente comentou, às vezes nem tudo é sobre uma medalha. Obviamente, medalhar em casa é uma delícia, mas classificar para o Mundial, que vale vaga olímpica, é melhor ainda. Então, fizeram o que tinha que fazer, sabe? E fiquei feliz de verdade pelos meninos. Cara, eu acho que os meninos competiram muito bem, foram lá e cumpriram com o objetivo deles, né, que era conseguir a classificação para o Mundial. Acho que faltou um pouquinho ali, um vacilozinho no cavalo com alças do Vitali, fez, eu acho que a gente acabar perdendo a medalha de bronze, mas eu acho que esse pano aí era tanto sobre medalha, eu acho que era mais sobre essa classificação mesmo. Então eles foram lá e fizeram o que tinham que fazer. Acho que a energia da equipe, quando o Nori, o Caio e o Diogo estão competindo, é diferente. Você vê que é uma equipe muito mais segura. E o que eu queria comentar, Renan, é que o Borges, coitado, ele fez a mesma nota de descarte dos outros meninos em uns 2 ou 3 aparelhos. Ele fez exatamente a mesma nota. Então ele acabou sendo descartado, mas no final das contas a somatória ficou igual, porque a nota era igual à dos outros meninos que computaram. Pois é, velho. E assim, ele não fez a melhor competição dele, né? Tem coisas a melhorar. Mas foi a primeira competição grande dele, ele participou do Sul ano passado. Eu fiquei feliz com a convocação e eu acho que ele é um nome bom para a gente ter aí na manga, né, para os próximos campeonatos, porque ele é um ginasta bom no geral, sabe? É um ginasta limpo e tal, ele crava as saídas, o que é importante no masculino que ganha a bonificação de 0,1. Então, fiquei feliz aí, espero que evolua, né? Ele é treinado pelo Caio, o Caio Guilherme, né, do Centro Olímpico de São Paulo.
e é um ginasta que vem despontando aí fora do ciclo principal dos clubes, né? Pinheiros, Minas e tal. Indo aqui para a final de salto, desculpa, final de solo, a gente teve o Jorge Vega, da Guatemala, com a medalha de ouro 14.166. Eu gosto muito desse cara e, assim, ele é envolto de polêmicas. Ele já foi detido pela polícia, ficou detido ali por uns dias, depois de um problema de bafômetro, mas, e também depois teve protesto da parte dele contra a Federação Guatemalteca, enfim. Ele tem uma história bem interessante de vida, né? E ele é de 95, então já nasce de 31 anos, né? Conseguindo aí uma nota de 14.166, fiquei muito feliz com esse retorno dele. O Ángel Barajas, da Colômbia, foi prata, com 13.9, 5.5, e bronze para o Vitaly Guimarães, do Brasil, 13.7, 5.1 de dificuldade. O Vitaly cravou tudo que ele poderia cravar nessa final. Eu fiquei muito orgulhoso por ele. Assim, gente, a cada cravada que ele dava, o ginásio vibrava, sabe? Foi muito emocionante. Eu até chorei no finalzinho, caiu uma lagrimazinha, sério. Foi muito emocionante essa prova dele. E ele foi o último a se apresentar e ganhou medalha de bronze ali no critério de desempate, que foi a execução, em cima do Félix Doughty, do Canadá. Final de cavalo com alças, Patrick Hoops, dos Estados Unidos, com ouro, 14.566. Jordan Carroll, do Canadá, com 14.5, medalha de prata, 5.8 de dificuldade. E o bronze para o Ángel Barajas, da Colômbia, 13.8, 5.7 de dificuldade. O Diogo participou dessa final, mas ele não conseguiu fazer as dificuldades dele direito. Acho que bateu um pouco do cansaço ali, né? Depois de ter feito o individual geral por 2 dias quase que consecutivos. E ele ficou com 10.5, 4.1 de dificuldade na 8ª colocação. Mas eu queria destacar aqui tanto os americanos quanto o Ángel com potencial de mais de 14 no cavalo com alças, o que é algo raríssimo no mundo e mais raro ainda nas Américas, né? O Hoops e o Carroll tiraram 14.5. Isso aqui é nota para medalha, talvez, em campeonato mundial, sabe? Então tá uma competição muito boa e muito mais disputada do que feminino em termos técnicos. Inclusive, esse menino no Canadá, o Jordan Carroll, eu não conhecia ele, não conhecia. E depois só um parênteses aqui, depois eu fui na lanchonete do ginásio ali, aí ele apareceu querendo comprar um queijo quente, né? Aí a mulher querendo falar que tinha acabado o queijo quente. Aí ele só falou assim, ok, thank you. Aí ele saiu. Tadinho, ficou decepcionado porque ele queria comer o queijo quente no ginásio e não conseguiu. Final de argolas, William Emard, do Canadá, foi ouro, 13.766, 5.0 de dificuldade. Conversei com ele também, foi finalista olímpico em Paris, teve uma entrevista super bacana, gente boa demais. Prata para Joaquim Álvares, do Chile, 13.566, 5.1 de dificuldade, e bronze para o Félix Doughty, do Canadá, 13.5, 5.0 de dificuldade. O nosso ex-BBB, né? Ele ficou aí no Big Brother por 4 meses confinado, já voltou às competições e voltou já medalhando. O cara é bravo. Não consegui falar com ele porque ele passou na hora que eu estava conversando com o Rosemar Calvo e depois que eu fui buscar, eu já tinha ido embora já. Enfim. Salto. Camilo Vera, da Colômbia, 13.866 de média. Prata para Josué Armijo, do Chile, 13.583. E o bronze para José Lopes, de Porto Rico, 13.4 de média. Não tínhamos brasileiro nessa final, né? Mas eu consegui conversar tanto com o Camilo quanto o Josué, o chileno. Ficaram entrevistas bacanas também, esperem para ver aí. Final das barras paralelas. Ouro para Will Moldauer, dos Estados Unidos, 14.2. Prata para Diogo Soares, do Brasil, 13.933. E bronze para o Jorge Escobar, de Cuba, 13.7. Eu também conversei com os três. A entrevista com o Diogo ficou muito bacana. Ele é um cara muito cabeça, sabe? E fico feliz de ver, assim, a maturidade com a qual ele está lidando com toda a situação, né? De não poder competir nos campeonatos nacionais ainda, de estar treinando para representar a seleção, né, quando necessário, e ganhando medalhas nessa situação, né? O cubano também, poxa, foi uma entrevista bem legal com ele.
Quem não sabe, Cuba passa por sérios problemas, né, de financiamento em relação não só à ginástica, como aos esportes. Então, eles não têm tantas chances de competir assim, mas ele foi para a primeira Copa do Mundo dele, em 2024, e conseguiu um bronze no solo, né? Consegui conversar com ele sobre isso, foi bem legal, espero ir para ver. E a final de barra fixa, o Caio Souza também participou dessa final, né? Foi em quarto lugar, com 13,4, 4,9 de dificuldade, para 3 décimos do pódio. E a final de barra fixa, com a dobradinha do Brasil, e foi um pódio atípico, né, gente? Porque foram 4 medalhas distribuídas. O ouro ficou com o Ángel Barajas, da Colômbia, com 15,233. Esse cara, assim, foi absurdo nessa final. Absurdo, absurdo, absurdo. A prova foi incrível. E, assim, eu fiquei embasbacado vendo a série, e eu acho que as pessoas que estavam lá vendo também, talvez nem imaginavam o que estava acontecendo, sabe? Um cara absurdo, absurdo. Não tem outro adjetivo para falar do Barajas. Talvez tem até que verificar isso, mas talvez uma das maiores notas de barra fixa do ano, tá? O Diogo Soares ficou com a prata, 14,133. Desculpa, o Barajas ficou com 6,7 de dificuldade, tá? O Diogo com 5,8, 14,133, e o bronze para o Nori, 14,033, 5,7 de dificuldade, junto com o Félix Doudt, do Canadá, que também pontuou a mesma coisa, tanto em dificuldade quanto em execução. Então, por isso que o pódio foram 4 atletas. E que bom que a gente teve 2 brasileiros representados aí, né? Eu fiquei muito feliz, tanto pela medalha do Diogo, que fez uma série muito boa, uma série com muitos elementos de gol, e a torcida ficou assim, uau, toda vez que ele fazia. E o Nori, que fez uma série muito bem executada, a gente sabe que não é a principal dele no momento, né? Mas que ele conseguiu aí a segunda maior nota de execução da final e garantiu o bronze, voltando aos pódios internacionais. Muito feliz pelo Nori também, por conta disso. Cara, o Barajas é diferenciado, né? Sem contar que a gente é boa demais, ele é um fofo, eu já tive a oportunidade de conversar com ele também, ele é muito fofo, ele é super educado também. O cara é foda demais, mano, e as coisas que ele faz em cima dos aparelhos é fora do normal. É aquilo que você disse, é ele fazendo notas no Pan-Americano que, assim, medalhariam fácil no Mundial. Com certeza, e eu achei o nível bem alto, sabe? Como um todo, bem alto mesmo. Então foi isso, pessoal. Obrigado aí por nos ouvirem. Também tivemos resultados positivos no juvenil, né? Bronze por equipes no masculino e no feminino, mas o episódio já está muito longo aqui, mas queria deixar o destaque para a galera mais novata aí que está vindo com tudo e trabalhando por melhoras, né? Porque a gente está correndo atrás aí de melhorar e talvez disputar com os principais países da categoria. Mas era isso, né? A gente tem ainda as entrevistas que vão ser postadas, vou terminar de digitá-las. Tem coisa muito, muito bacana vindo aí. O vlog vai ser um negócio meio híbrido aí, né? A gente vai ver a melhor forma de postar para vocês, que tivemos problemas técnicos também nesse plano. Mas, gente, obrigado aí vocês por nos ouvirem, tá? O bom é que a gente não vai perder o time, né? Porque agora a gente vai passar um período gigantesco de marasmo na ginástica, então vai ter entrevista pelo menos pra gente se entreter. Exatamente. E confabular aí os próximos passos dos nossos ginastas e nossas ginastas favoritas, né? Valeu, galera. Tchau. Será que esse vlog do Pan vai virar lenda, galera? Veremos. Será que vai virar lenda? Mas, ó, eu Nada, fiz o meu nada. melhor, tá, gente? Porque foi tenso, tá? Enfim, todas as dificuldades técnicas dá um podcast inteiro. Acabou.